Olá, tudo bem? Eu sou Ana Paula Fabrim e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o Janeiro Branco e como se proteger e prevenir saúde mental na nossa vida, né? Eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicopedagogia institucional. Tenho certificação DGERT na União Europeia em terapia cognitivo-comportamental, sou bacharel em ciência da computação também, sou mestre em ciências pelo ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica em Segurança da Informação. Eu atuo em clínica de psicologia e sou professora da UNOeste desde 2001. Eu também sou psicóloga responsável pelos atendimentos no Serviço Universitário de Apoio Psicopedagógico ao Aluno dentro da UNOeste, da mesma instituição que eu trabalho todo esse tempo. Vamos lá então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Janeiro Branco. Então vamos lá. Saúde mental, né? A gente não deve só usar de tratamento, mas sim de prevenção também. Então vamos pensar hoje o que vocês estão enfrentando, quais são as suas metas, quais são as suas promessas para este ano que se inicia. As pessoas em janeiro, quando tem a virada de ano, sempre faz muitas promessas. A proposta do Janeiro Branco é essa, é uma campanha que busca mostrar às pessoas que elas podem se comprometer com a construção de uma vida mais feliz para si mesmas. A cor branca nos possibilita qualquer ideia, qualquer criação, qualquer ousadia, qualquer realização. O branco possibilita inícios e reinícios, partidas e convites à criatividade. Assim como a somatória de todas as cores resulta na cor branca, a pluralidade do humano significa a pluralidade dos projetos de vida, de perspectivas de vida, de sentidos de vida e objetivos, ou seja, a pluralidade das possibilidades de felicidade nas vidas de todas as pessoas. Quando que ajuda é necessária? Quando que eu devo me preocupar com saúde mental? Se você perdeu o sentido de vida, o interesse, a vitalidade, a motivação, ou quando seu pensamento, ou sentimento, ou comportamento estão lhe trazendo prejuízos em várias áreas da sua vida. Que áreas? Área afetiva, área do trabalho, área familiar, social, lazer. Quando a sua relação com você mesmo ou com os outros e com o seu futuro não lhe traz mais satisfação pessoal. Quando a sua relação com o trabalho gera angústia e sofrimento ao invés de realização pessoal, orgulho ou satisfação. Ou quando o seu relacionamento afetivo com a família tornou-se conflituoso, difícil e angustiante. Em resumo, está em grande sofrimento, precisa de uma ajuda, né? Quando as suas expectativas sobre o futuro ou o futuro profissional forem pessimistas e obscuras. Quando a sua sexualidade ou desempenho sexual forem motivos de angústia ou ansiedade. Quando traumas, lembranças e memórias forem motivos de sofrimento no presente e desesperança no futuro. Quando a família, o relacionamento afetivo ou o trabalho lhe exigir uma decisão muito difícil a ser tomada. Quando inesperados e novos acontecimentos deixaram-lhe com uma sensação interminável de impotência, tristeza e angústia. Quando tiver em uma dessas possibilidades ou condições, é hora de procurar ajuda, é hora de pensar em saúde mental. E é equívoco achar que psicólogo e psiquiatras só tratam loucos. Primeiro que esse termo não se usa mais, isso não se cabe mais a uma sociedade de hoje. E segundo que o tratamento de saúde mental entra em todas essas questões que eu estou falando para vocês. Mais ainda, quando você se dá conta de que todas as situações anteriormente apresentadas são passíveis de ocorrer na vida de qualquer pessoa e que, portanto, é possível prevenir-se, conhecendo melhor a sua vida, quem você é, trabalhando as suas próprias características subjetivas, as habilidades sociais, habilidades de comunicação, afetos, resolução de conflitos. Então, não serve só para tratar, mas sim para prevenir. Quais seriam os principais problemas de saúde mental? Os principais, que a gente encontra na área clínica são depressão, ansiedade, todos os demais transtornos de ansiedade, como o pânico, esquizofrenia, bipolaridade, dependência química,
comportamentos obsessivos e compulsivos, transtornos do sono e comportamentais, né? Violência de todos os gêneros, preconceitos, síndrome de burnout, que hoje é um estresse muito associado à área do trabalho, suicídio. Alguns exemplos, né? Então, quando a gente fala de violência, que é uma coisa que nos acomete e tem aumentado muito nos últimos anos, infelizmente. Então, por exemplo, existem campanhas até do governo que você precisa entender que não é amor quando você é chamada por expressões pejorativas para diminuir a sua autoestima. Não é amor quando você se sente humilhada, perseguida, ridicularizada. Não é amor quando você se sente forçada a ter relações sexuais. Não é amor quando seus bens e objetos são tomados. Não é amor quando você é coagida a não utilizar certas roupas ou frequentar alguns lugares. Esse é um exemplo de quem estiver passando por isso precisa de ajuda, né? Suicídio. No site da nossa universidade, ele é perene, ele é contínuo, está permanentemente ativado para que vocês possam ter mais informações sobre prevenção e manejo de pessoas que estejam ou com ideação suicida ou tentando mesmo já algo lesivo contra a própria vida. Saiba mais nesse link que eu estou mostrando aqui para vocês. Síndrome de burnout, por exemplo, é uma situação extremamente estressante quando você já desiste de tentar no teu ambiente de trabalho por tamanho estresse, né? Então, o portador de burnout mede a autoestima pela capacidade de realização e sucesso. Então, quando ele não se sente reconhecido, ele tem uma necessidade de se afirmar e o desejo de realização se transforma em obstinação e compulsão. O paciente sofre de forma psicológica, física e mental, chegando à fadiga e à extrema exaustão. É momento para a gente pensar em procurar ajuda, né? Depressão, a pessoa se sente em desamparo, solidão, ela percebe de forma distorcida uma grande rejeição social, são desejos que não podem ser atendidos ou um senso de incapacidade, se sente desvalorizada, não digna de receber afeto, incapaz, incompetente. Isso muitas vezes está distorcido, é uma visão alterada da realidade, mas ela está num estado deprimido quando se percebe dessa forma. Então, quando tem pensamentos muito negativos sobre ela mesma, sobre os outros, uma desesperança, luto, perdas e apegos, inclusive alterações endócrinas que também podem levar à depressão. A ansiedade, um medo catastrófico de futuro, né? E onde ocorre uma grande alteração na avaliação de risco e nas possibilidades de enfrentamento. Onde a ansiedade é um equilíbrio, uma fração entre a avaliação do risco futuro e dos meus recursos de enfrentamento. A minha ansiedade vai ser muito grande se eu catastrofizar o futuro e se eu diminuir a percepção de enfrentamento que eu tenho desse risco que eu estou enxergando. E vice-versa, a ansiedade pode ser menor se eu ser mais realista em relação à avaliação dos riscos de futuro que eu estou enfrentando e perceber ou aumentar minha capacidade de enfrentamento desses problemas. Tudo isso um psicólogo pode ajudar. Os preconceitos, se você estiver passando por preconceito de gênero, sexualidade, etnia, peso, idade, condição socioeconômica, deficiências quaisquer, tabus em geral da sociedade que só nos traz prejuízo, discriminação e sofrimento. O psicólogo pode ajudar também nessas questões. E sobre a felicidade? Onde vocês colocam a sua felicidade? Qual a diferença, né? Felicidade, dinheiro, qual é a relação? Felicidade, relacionamento. O mito da chegada. Muitas pessoas acham que a felicidade é um alvo, um objetivo a ser alcançado e não uma trajetória em si. Será que a sua busca é externa ou interna? O quanto que você se conhece? O qual é a diferença de felicidade e de se sentir bem? Sobre a felicidade, sobre o bem-estar subjetivo, o ideal seria que você melhorasse o seu senso de pertencimento, o seu círculo de amizades ligados a níveis de bem-estar, né, que melhora o estresse,
Desenvolva o seu senso de competência. A percepção de competência, às vezes é muito mais importante do que a competência em si que a gente tem nas nossas habilidades, né? A percepção e fortalecer a nossa autonomia e um sentido de vida. Tudo isso, um profissional da saúde mental poderá te ajudar a obter. Ou seja, pessoal, é super importante cuidar da sua saúde mental. Veja quantas coisas, quantos fenômenos que eu coloquei para vocês, tanto no sentido de tratamento, como no sentido de prevenção, né? A gente precisa lidar com a nossa vida com mais respeito, ter mais diálogos, investir mais em afetos, cuidar mais da nossa saúde, mas não só física, não só na aparência, mas como a gente se sente por dentro. E como é importante buscarmos o autoconhecimento, nos darmos mais tempo para nós, viver com mais sentido, com mais significado, dizer não a todo tipo de violência e dizer não a todo tipo de preconceito. Esse é o recado do Janeiro Branco. Então, que as suas promessas de ano novo, que as suas promessas de mudança para esse novo ano que se inicia, inclua também um cuidado com a sua saúde mental. Muito obrigada!